Pessoal, boa noite então, tá? Então na aula de ontem a gente fez um fluxo aqui para a nossa tela na gestão do endereço de e-mail, né? Então nós fizemos a adição do e-mail que está sendo digitado, possibilitamos a edição. Então quando eu edito, o e-mail sai da lista e volta para a edição, eu dou o adicionar, ele volta para a lista. O tornar padrão, então eu posso tornar um determinado e-mail padrão. Quando eu removo o padrão, nós também implementamos que, se eu removi o padrão, ele torna o primeiro padrão. Beleza? Maravilha. Qual que é a sugestão da aula de hoje, tá? Eu tinha pensado em como a gente conversou na aula passada, a gente fazer um pouco de prática, mas eu prefiro que a gente faça o seguinte: eu vou terminar o fluxo de montagem dessa tela, tá? Então eu vou ensinar a montagem do grid e vamos dar vida nesses outros botões aqui, então o botão salvar e cancelar, e fazer o fluxo completo então de edição. Tudo bem? Vou mostrar então como é que a gente vai simular o banco de dados, vamos dizer assim. Vou criar uma lista aí, como se fosse um array para armazenar os caras para nós, por enquanto em memória. Quando a gente for substituir esse dado no banco de dados, é basicamente um elemento do tipo, uma lista de contatos que a gente vai estar gerindo, ok? Tá bom, vamos lá. Então tudo bem, vamos começar a implementação do nosso botão salvar, pode ser? Pode ser. Vou fechar aqui. Vou, através da interface do NetBeans, acessar a implementação do método salvar, clicando 2 vezes sobre ele. Tá bom? Então, no método salvar, nós não temos a nossa variável, nossa classe do tipo contato. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqueles campos de tela e preencher um objeto do tipo contato, ok? É isso que a gente vai fazer, primeira coisa. Então vamos iniciar essa implementação. Então eu vou criar um novo objeto do tipo contato, tá? Eu vou chamar aqui de contato para salvar, new contato, tá bem? E aí, nessa variável contato, vocês concordam que agora, no contato para salvar, eu tenho acesso aos meus métodos, né? Então eu tenho lá o setNome, aonde eu vou poder pegar o txt nome.getText. Eu vou ter aqui o contato para salvar set sobrenome, txt sobrenome, .getText. Eu vou ter contato para salvar .set categoria. Então, categoria, lembram o que é a categoria? A categoria é um combo box, certo? Como ele é um combo box, nós temos um facilitador, vamos chamar assim, não é um facilitador, mas nós temos uma maneira correta de acessar o valor, que não é através do getText, né? Então, set categoria, eu vou ter lá o CB, né? Porque eu nomeei como CB categoria, de combo box categoria. Eu vou ter um get selected item, e aqui eu vou ter o método toString. Tá bem? Deixa eu maximizar essa tela para ficar melhor da gente ler o que está sendo escrito. Tá bom? Ótimo. Tá faltando ainda um campo, né? Que é o campo apelido. Então, contato para salvar .set apelido. txt apelido .getText.
ok? Lembra que aqui no projeto a gente também tem um campo para o tipo de contato, se eu quero e-mail ou se eu quero texto plano. Desculpa, se eu quero mandar e-mail como HTML ou como texto plano, eu criei também, né, dentro do nosso código fonte aqui, ó, dentro do nosso objeto de negócio contato, eu criei um tipo de contato, tá bem? Nesse tipo de contato, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar aqui string tipo contato é igual RB, né, que é o Radio Button, HTML, que foi o nome que eu dei para aquele primeiro, ponto is selected. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui volta um true ou false, ok? Eu vou usar o nosso operador condicional para fazer o seguinte: se HTML estiver selecionado, ele vai voltar HTML. Se não, ele vai voltar texto plano. Certo? Só isso. E aí eu vou setar então contato para salvar ponto set tipo de contato, tá? Eu poderia pegar esse mesmo conteúdo aqui e Ctrl X jogar aqui dentro. Só estou tentando fazer de maneira que fique um pouco mais didático, né? Para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Poderia escrever também o if padrão, né? If se o RB contato está selecionado, o HTML, ok? Tudo bem? Então tá bom, vou deixar assim então, que é a maneira com que normalmente a gente vai ver essas coisas escritas, né? Então tá bom. Então preenchi aqui o contato. Agora tem uma questão. Vejam que aqui na modelagem da minha classe, eu tenho uma lista do tipo e-mail. Mas professor, ontem isso não estava assim. Ontem isso daí estava assim, ó. Qual que é essa anotação aqui? Qual é essa anotação? Essa anotação aqui, ó. É um array de e-mails, beleza. A gente já aprendeu alguma coisa sobre array, certo? Tivemos uma aula específica sobre isso. O que é um array? Como um vetor. Tá. Um array é um objeto que tem a capacidade de armazenar vários objetos do mesmo tipo. Beleza? Beleza. Só que ele tem uma limitação, não tem? Ele tem uma limitação. Quando você instancia o objeto, você tem que falar a capacidade desse objeto, ou desse array, né? Então, é como se a gente falasse assim: e-mail igual new. New e-mail de 5 posições, por exemplo, de 6 posições. Você tem que falar, olha, eu vou armazenar nesse array 6 posições. Só que vocês concordam que o cara ali, ele pode adicionar quantos e-mails ele quiser? Complicado, né? Como é que a gente vai fazer isso daí então? Então, Java fornece para nós uma série de objetos utilitários para nos auxiliar. E a gente vai tratar aqui especificamente de um objeto do tipo list, que é a implementação de lista. Quando vocês tiveram quando se tem quando a gente está estudando estrutura de dados, uma das estruturas de dados que nós utilizamos é a estrutura de lista, tá? Ou lista encadeada, dependendo da abordagem. Então, lista nada mais é do que a capacidade de eu poder adicionar elementos tanto no começo quanto no fim de uma estrutura. Tá bom? Essa é a particularidade de uma lista. Tá bom? Então, eu tenho que limitar aqui.
Como eu não sei o tanto de e-mails que podem ser adicionados, eu vou utilizar um elemento do tipo, eu vou utilizar a classe list. Vou dar uns Ctrl Z aqui, tá? Então, se eu estiver implementando aqui, ó, eu vou utilizar a classe list, que vem de onde essa minha classe list? Se eu abrir aqui nos imports, ó, ele vem de Java Util. Tá bom? Sem muito segredo aqui, resumindo a história é isso. Esse list vai permitir que eu tenha acesso a métodos utilitários, como por exemplo, add, para adicionar um novo elemento e coisas do gênero. Sem escrever o list não dá certo. Sem utilizar, não, dá. O que acontece? Essa notação de maior e menor é uma notação de generics. O que é generics? A gente aprendeu o polimorfismo, certo? Então o polimorfismo basicamente faz com que a gente tenha a capacidade de fazer com que o nosso objeto se comporte como um objeto pai, certo? Certo. Generics, por sua vez, que é essa notação, faz com que eu consiga implementar um algoritmo de maneira genérica. Ou seja, em vez de eu utilizar, por exemplo, imagina que a gente estivesse escrevendo um array. Eu não sei qual é o tipo de objeto que eu coloco lá dentro. Então, quando eu declaro ele como object, eu necessariamente, ao pegar este elemento do meu array, eu tenho que fazer cast para o tipo real dele. Por exemplo, nesse caso aqui, contato. Quando eu utilizo a notação de generics nas classes que permitem isso, então quem programou utilizando generics, ele já me retorna um objeto do tipo. Vai ficar claro na utilização. Quando a gente for utilizar esse objeto, eu vou mostrar para vocês como isso está funcionando, tá bom? Então tá bom, vamos lá. Então, lista de e-mails. Por que eu vim aqui? Eu vim aqui para mostrar que eu vou ter que ter aqui em algum lugar, então, contato para salvar. Contato, faltou para aqui, né? Contato para salvar, ponto, set e-mail. Só que, olha só, ele recebe uma lista de e-mails. Então, o que vocês acham que a gente vai ter que fazer aqui? A gente aprendeu aonde esses e-mails estão sendo armazenados na nossa tela. Vocês lembram mais ou menos? Não? Lembram do model de e-mail que nós criamos ontem? Que foi em cima dele que a gente trabalhou toda a aula de ontem? Nós vamos então fazer o quê? Nós vamos percorrer este model de e-mail, vamos retirar os e-mails de lá de dentro e vamos adicionar no nosso objeto de negócio. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Como é que eu faço isso? Eu crio então um objeto local aqui, né, uma lista de e-mails que eu vou popular. Então eu vou criar aqui, ó, list e-mail e vou chamar de lista de e-mails e vou dar um new array list. Se vocês pesquisarem a implementação de lista, vocês vão ver que existem alguns algoritmos para implementação de lista. Eu posso ter um linked list, eu posso ter um array list, eu posso ter algumas implementações. Basicamente, ele muda por exemplo, o array list permite duplicação de elementos dentro dele. Um linked list não permite. Então vocês vão ter que entender, vocês vão ter que dar uma estudada conforme a necessidade que vocês têm, ok? Então tá bom. Então tá. Como que eu percorro a lista de e-mails que está dentro daquele módulo? Nós fizemos isso ontem. Lembra como que a gente fez? Não precisamos lembrar. Isso, foi com o for. Não precisamos lembrar. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente fez da última vez? Ah, já passou? Obrigado. Aqui. Então, olha só. A gente correu essa lista pegando o quê? Pegando do list model o get
do elemento na posição X. Certo? Esse é um jeito de percorrer, usando for. Mas, existe uma outra forma. Existe uma forma que a gente pode até dizer que ela é um pouquinho mais elegante. Qual é essa forma? Essa forma é a utilização da enumeration. Enumeration é uma enumeration. O que é uma enumeration? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro do método da classe... Não, então, não do e-mail. Do e-mail list model, né? Vamos dar uma olhada no nosso e-mail list model, né? Que nós declaramos lá no começo da classe, ó. Que é do tipo default list model. Quais são os métodos lá dentro? Dentre os métodos lá dentro, ele tem um método chamado elements, que retorna uma enumeration. Ok. O que é esse enumeration? Isso, essa enumeration é uma classe específica que é usada para a gente conseguir percorrer os elementos dentro de um data model. Eu vou mostrar como que é a sintaxe disso e talvez fique mais claro. Como que eu vou fazer? Então, elements. Eu sei que... Então, ó, eu estou vendo a documentação, certo? Ele está mostrando aqui para mim, ó. Opa. Que ele retorna o quê? Enumeration email. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um elemento do tipo enumeration de e-mail. Eu vou chamar de e-mail enum igual, tá? Esse elemento eu vou utilizar para percorrer. Como que eu vou fazer isso? Da seguinte forma. Eu vou utilizar aqui uma notação, uma notação não, né? Eu vou utilizar o comando de repetição while e vou acessar o e-mail enum.hasMoreElements. Então, eu tenho um método específico que vai fazer o seguinte, ele retorna verdadeiro caso eu tenha mais elementos. Has more elements. Então, tem mais elementos. Resumindo a história. Tá bom? Então, enquanto ele tem mais elementos, o que eu quero fazer? Eu quero resgatar o e-mail lá de dentro. Então, vamos chamar aqui, vamos criar uma variável local dentro desse escopo chamada e-mail atual igual e-mail enum.next element. Então, pense em um cursor, pense num cursor do nosso editor de texto. Então, imagine que cada linha é um elemento do nosso array. Então, eu tenho lá as linhas do nosso arquivo. O has more elements responde o seguinte: onde está o cursor? Eu tenho um elemento embaixo? Tenho. Então, ele volta true. Na hora que eu dou o next element, é como se o cursor, como se eu tivesse dado a setinha para baixo. Ele bota o cursor aqui e está literalmente me retornando esse elemento aqui. Bom, é só uma analogia que eu estou tentando criar, tá? Então, o que acontece? Isso significa que o has more elementos, quando estiver aqui, o que vai acontecer? Perfeito. False. Todo mundo entendeu isso? Tá bom. Então, ponto e vírgula, eu tenho meu e-mail atual. Sem muita coisa a mais aqui, o que eu vou fazer com esse e-mail? Exatamente. Então, eu vou pegar a minha lista de e-mails, ponto. Olha só o que o meu generics, que é aquela anotação de maior, menor que eu dei na frente da lista de e-mail, né? Vamos retornar aqui, que é isso daqui, permite que o que eu faça? Permite que quando eu estou dando o método add, eu adicione um elemento do tipo e-mail aqui. Tá vendo? Dá uma olhada aqui na descrição. E-mail já. Ou seja, se eu tivesse declarado como integer,
quando eu estivesse dando um add, era integer que eu ia ter que adicionar. Entenderam para que serve o generics? Com o uso vai ficar bem mais claro. Outras linguagens também fazem uso disso daqui massivamente, tá bom? Então vamos voltar aqui ao nosso e-mail. Então e-mails.add, vou pegar o elemento do meu e-mail que estava lá no meu model. Ponto e vírgula. E aí finalmente vou dar set e-mail, lista de e-mail, certo? Só isso. Por enquanto, para verificar que funcionou efetivamente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um JOptionPane ponto show como é que chama mesmo? Show message dialog, ok? E vou colocar um texto aqui dentro. Qual que é esse texto? É o próprio contato para salvar. Por que eu vou colocar o contato para salvar? Porque eu implementei o toString dele. Vamos dar uma olhada no toString dele? Vamos dar uma olhada no toString dele que eu implementei. Olha só, ele vai imprimir contato, nome, o nome que eu digitei, o sobrenome. E olha só que interessante. Ele vai colocar aqui, ó, e-mails e o objeto de lista de e-mail, que tem um toString também, que vai imprimir lá a principal e tudo mais. Lembram disso? Lembram. Então tá bom. Então vamos voltar lá. Vamos ver isso acontecer? Vamos salvar tudo certinho, que tem que salvar. Vamos voltar. Eu acho que já é suficiente. Vamos testar? Vamos. Então. Isso. Então vamos lá. Nome, Lucas. Sobrenome, Nascimento. Trabalho. Apelido, Lucas. E-mail. E-mail, arroba, adicionar. E-mail, arroba, 2, adicionar. E e-mail, arroba, 3, adicionar. Só para a gente ver que foram 3 e-mails. Vou clicar no salvar. Olha só aqui que ele imprimiu, ó. Contato, Lucas. Sobrenome, Nascimento. Categoria, Trabalho. Apelido, Lucas. Tipo, contato, texto plano. Que eu acabei esquecendo de clicar no HTML ali. E e-mails. Olha lá, e-mail 1, arroba principal. E-mail 2 e e-mail 3. Ele fez essa montagem para mim. Tá bom? Ok? Então tá bom, ó que bom. Ótimo. Então o salvar, ele tá quase lá. Por quê? O que eu vou fazer com esse contato que eu acabei de criar? Guarda ele na viola? O que faz? Não tem o que fazer, né? O que vocês acham então, de em vez de eu pôr ele na mochila, que nem o Evandro sugeriu, criar uma lista de contato que fica armazenada na minha classe? E aí a gente vai salvando nossos contatos lá dentro. Beleza? Mesmo assim, vai aparecer sempre assim no tela? Se eu não tirar essa linha de message, sim. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Então vamos lá. Vou então, assim como eu declarei a minha variável de instância, né, o meu objeto de instância, e-mail model, vou criar um outro cara aqui, que vai ser list, contatos, uma lista de contato, vou chamar de contatos igual new array list. Olha lá as outras implementações, tá vendo? Array, linked list, tem essas outras aí. Array list é suficiente para o que a gente quer fazer. Do tipo contato. Abre e fecha parênteses. Então pronto. Eu já tenho capacidade agora de pegar todos esses meus contatos e ir adicionando nesse pequeno database, vamos chamar assim. Nesse pequeno array que eu estou criando. Ok? Ok. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Agora, em vez de imprimir o que a gente acabou de imprimir agora, que é o próprio contato, eu vou imprimir aquela lista inteira, certo? E vou chamar aqui, ó,
imprimir contatos, beleza? Porque eu tenho o toString, ele vai conseguir fazer, ok? Ok. Vou dar um Ctrl S e vou criar o que aqui agora? Vou dar o play para a gente ver. Isso, quer ver? Ó, vamos dar uma olhada. Lucas Nascimento. Vamos fazer o seguinte, ó, só para ficar mais didático. Vou criar um cara aqui. Opa, tá? E vou dar o salvar. Opa. Foi isso que você falou, né? Foi mal. Boa. Então tá, o que eu tenho que fazer? Contatos, ponto, add, o contato para salvar. Agora é possível que vá. Vamos ver. Vamos nós, ó. Vamos tentar de novo. Adicionar. Adicionar. Beleza? Salvar. Deixa eu colocar aqui o HTML. Salvar. Opa, olha lá. Trouxe lá, nome 1, tal. Veja essa anotaçãozinha aqui, ó, do colchete. Colchete. Ok. Vou então pegar agora, vou transformar em 2. 2. Vou remover esse e-mail aqui. E vou remover esse e-mail aqui. Opa, deu um erro lá atrás. Tudo bem, a vida é assim. 2. Beleza? Salvar. Que beleza, ó. Então, o meu nome 1, que é o cara que eu criei, tá lá na minha lista. Acabei de adicionar então quem? O 2, tá vendo aqui, ó? Nome 2, sobrenome 2. Então agora a minha lista tem 2 caras nela, tem 2 objetos dentro dela. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. O que vocês acham agora do seguinte, ó? Vamos fazer um fluxo efetivamente, certo? Então, vamos criar um método utilitário para limpar esse formulário, porque normalmente depois que eu salvo, eu quero que o meu formulário fique pronto para receber uma nova edição, certo? Certo. Como é que eu faço isso? Vou fechar, vou remover isso aqui, porque a gente não precisa mais de prova, né? A gente já acreditou que ele está salvando lá dentro mesmo, tá? Então tá bom. E vou criar um método utilitário chamado limpar formulário. Beleza? Limpar formulário. O que o limpar formulário faz? Vou dar um Alt Enter pro NetBeans me ajudar aqui. Então, ó, ele já cria o método lá embaixo para mim, ó. O que ele vai fazer? O que o limpar formulário vai fazer? No caso aqui, ele está dando um exception. Por quê? Porque o NetBeans ele faz isso por mim. Ele cria o objeto, ele cria o método, dando uma exceção para que se eu estou escrevendo testes unitários, os meus testes falhem. Então tá bom. NetBeans bacana aqui, criou o métodozinho para mim, maravilha. O que eu vou fazer aqui? Como mais cedo eu já escrevi esse método, eu vou só copiar e colar, tá bom? Deixa eu achar o meu método aqui, que é o limpar formulário. O que eu estou fazendo? Basicamente eu estou pegando cada um dos meus TXTs, né, os meus campos de tela, e estou fazendo o quê? Citando nulo. Tá bom? Mas olha só o que é importante. Qual é o ponto mais importante daqui? Olha só o que eu estou fazendo com o meu email list model. Remove all elements. Eu tenho um método utilitário lá que facilita a vida para mim. Ele me ajuda a remover todos os elementos do meu módulo de e-mail. Vamos testar para ver que está funcionando? Vamos lá. Oi, pode perguntar. Ele vai remover o quê? Olha só. Ele vai remover da tela. Só que eu já armazenei tudo naquele meu contato. Beleza? Pau na máquina então. Vamos ver se funcionou?
Vamos lá, vamos ver se funcionou. Vamos rodar o nosso projeto. Então agora, 1. Quando eu salvar, parece que nada aconteceu, mas a gente sabe que ele armazenou na lista os contatos e limpou o formulário. Beleza? Ou seja, tá prontinho, podemos colocar um set fox. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos lá. No fim da limpeza do formulário, txt nome ponto setfox. Nem sei se é assim que fala. Setfox. Que legal, hein? Que bolinha, que bola nas costas aqui. Então vai. Ctrl T. J text field set focus. Vamos ver como é que o J text field how to set focus. Vamos lá, não sei o que, vai daqui request focus window. É isso? Deixa eu ver. J daqui, vai dali request focus. Vamos ver se é isso. Então request focus. Pronto. Então uma bugadinha lá já ajudou a gente. Pronto. Vamos ver se funcionou. Vamos fechar, né? Porque a gente tem que rodar de novo. Então, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, adicionou, salvar. Olha lá o Focus, onde é que foi? Beleza? Funcionou o Focus então. Então parte do trabalho está feita, hein? Ó, já sabe como é que coloca o Focus. Então pronto. Ótimo. O que a gente tem que fazer agora? Para terminar a nossa telinha. Tá vendo? Então, o cancelar. Mas antes do cancelar, eu vou sugerir que a gente faça o seguinte. Tá vendo aqui embaixo um listzinho? Vamos fazer funcionar esse listzinho? Porque por enquanto ele está mocado. É um JTable. É um JTable, tá? Como é que eu faço para um JTable? Igual o listbox, eu também tenho um default table model que eu vou ter que utilizar. Só que nesse caso aqui eu vou ser muito sincero para vocês, é bem mais chato que o list model, tá bom? Então, eu peço que vocês acreditem na maioria das coisas que eu vou fazer aqui e façam isso muito em casa para aprender, beleza? Beleza. Então tá, eu vou tentar explicar cada uma das coisas também. Então tá bom. Vamos lá, galera, vamos lá, força. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, criar uma variável local, né, dentro da nossa classe, assim como a gente fez o nosso list model. Então eu vou criar um default table model, beleza? Só que o table model ele não tem o e-mail. Chato, né? Eu também acho. Então tá, chato, muito chato. Então eu vou dar new aqui nele, desculpa, né? Vou criar o meu, deixa eu ver como é que eu criei aqui no meu exemplo para a gente não se perder. Contatos table model. Então eu vou criar aqui o meu contatos table model. Vou dar new default table model. Mas olha só que coisa interessante aqui. Eu tenho como passar aqui para ele, ó, column names, eu tenho como passar data e tenho como passar o column names aqui também. O que é isso? A anotação dele é mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui na tela. Aqui na lousa. Que notação que é essa daqui, ó? Desculpa, esquece esse ponto. O que é isso aqui? É um array bidimensional, ou uma matriz. Java não tem matriz, ele tem um array bidimensional. Ok? Como que eu coloco valores dentro de
um array bidimensional? Assim, por exemplo, imagine que isso aqui, então, é um string, ok? E aqui eu vou chamar de data. Como que eu instancio? Porque eu não consigo fazer assim, ó. Por exemplo, string nome igual. E já não consigo colocar aqui, ó, Lucas. Como que eu faço isso para um cara com essa forma aqui? Isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou. É notação isso, galera. É notação. Eu vou abrir chave, certo? E nessa abertura de chave, eu vou ter que dar uma lembrada aqui. Isso, ó, pera só um pouquinho. Aqui, ó. Dados pessoais, e-mails. Você tem que passar agora a esse para... Isso aqui, ó. Aqui, essa anotação aqui. Então, como é que vai funcionar? Isso. O que acontece? Esse aqui, vamos dizer assim, é do meu elemento principal, certo? E como eu tenho que passar bidimensional, eu vou então criar um novo objeto aqui, que vai ser a anotação dele, entendeu? Então olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o primeiro array receber aqueles elementos e cada linha daquela é a segunda dimensão do array. Beleza? Beleza. Tem negócio aqui, né? É a coluna. Exatamente. É isso que ele está fazendo. Só que o que acontece? A primeira dimensão do array, esse cara aqui, ó, é isso aqui, ó. É a linha. A próxima dimensão é a coluna. Então aqui é onde estão as colunas. Entendeu? Simplesmente isso. Bom? Por quê? Porque o cara lá dentro do algoritmo utilizou essa notação. Tá bom? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Isso. Vamos lá. Por mim, a gente faz isso mesmo. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos fazer isso? O que a gente vai fazer aqui, então? Eu vou, então, instanciar esse objeto agora. Como que eu faço? Então, o que ele está esperando como primeiro argumento? Ele está esperando 1000. Então, ele está esperando os dados efetivamente. Então, new object, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, ponto e vírgula. Certo? O que eu fiz aqui? Eu declarei, instanciei, porque na realidade não é bem uma instância, né? Quando eu declaro um array, ele já existe na memória. Então eu não instanciei efetivamente, eu não dei new. Mentira, eu dei new. Então eu instanciei, tá bom? Então tá bom. Quando eu faço isso, puta, tá acabando minha bateria. Alguém tem padrão novo aí? Ah, tem aqui. Só um minuto, pessoal. Deixa eu salvar minha bateria aqui.
Então tá. O que ele espera como segundo argumento? O que ele espera como segundo argumento? A lista de colunas. Então, new string, onde eu vou passar new string. Só que nesse caso aqui, ó, o que ele está esperando é um array simples, onde simplesmente eu tenho o nome das colunas, onde eu vou instanciar, por exemplo, então, index, porque eu vou colocar o índice do meu array, 0, 1, 2, 3, nome, sobrenome e categoria. Beleza? Beleza. Vou fechar aqui a criação desse segundo array, tá? Vou fechar parênteses e vou dar um ponto e vírgula. Pronto? Então, ele espera aqui um new object, o dado, se eu quisesse já dar dados para esse model, e a lista de coluna. Só isso. Tá bom? Vou vir aqui agora dentro da minha visualização de projeto, na minha table, vou nas propriedades, tá? E dentro das propriedades, da propriedade model, eu vou fazer aquilo que a gente fez com a lista de e-mails. Eu vou vir em código personalizado e vou dar aqui dentro contatos table model. Ok? Quando eu fizer isso, minha tela parou de funcionar ali. Tá? Mas por quê? Porque então agora ele está usando os valores. Quando eu executar, a instância existe e eu vou ter aquele meu objeto na tela. Tá bom? Vamos testar? Vamos rodar essa interface? Trouxe aqui. Então, significa que se eu vier aqui dentro do meu código fonte e na coluna aqui, ó, colocar vários M's aqui, ó. Olha lá. É ali que eu estou fazendo a gestão do nome da minha coluna, beleza? Beleza. Então tá bom. Então, Ctrl Z aqui, ótimo. Então tá bom. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem que preencher as linhas. Como é que a gente vai preencher essas linhas? Basicamente, eu vou iterar aquela nossa lista de contatos, porque lembra que está armazenada, está na memória aqui desse formulário, está na instância desse formulário, certo? Vou percorrer e vou preencher. Eu vou ter um método utilitário add row, ou adiciona linha para fazer isso para mim. Beleza? Vamos tentar então. Então vamos lá. Vamos lá então. Força. Vamos criar então um método utilitário. Vamos voltar lá no nosso método salvar. Tá? Deixa eu fechar esses outros métodos aqui que a gente não está usando agora. E vou criar um outro método aqui chamado atualizar table model. Tá? Atualizar table model. Alt Enter nos dá uma mãozinha aqui. O que eu vou fazer então? Eu já falei para vocês que a gente vai enumerator, né? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte. A primeira coisa, eu vou ter que limpar aquela tabela e preencher ela de novo. Porque toda vez eu tô adicionando. Se eu só adicionar, se eu percorrer todo mundo adicionando, da primeira vez eu adiciono 0, da segunda vez eu adiciono 0, 0, 1. Da terceira vai ficar o 0, 0, 1 que já existia, aí vai ficar 0, 0, 0, 0, 1, 2. Entendeu? A gente estaria dobrando. Se quiser passar por baixo ou por cima, fica à vontade. Então tá bom.
Então tá bom. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou, primeira coisa, apagar todo o conteúdo desse modelo atual. Como que eu posso fazer isso? Então, eu não vou usar necessariamente o enumeration. Por quê? Porque o meu contatos model, table model, ele tem um método que é o método remove row, onde eu passo o ID da row que eu quero remover. Então, vê se vocês acham que faz sentido isso que eu vou escrever aqui agora, ó. Então, isso é um invejo disso. Você não consegue todo esse conhecimento aí dentro instancial. Você já está pagando. É assim, ó, não é a melhor performance, mas é uma maneira didática da gente aprender. Então, performaticamente, eu teria que fazer um algoritmo um pouco mais inteligente, de verifica quem foi editado, atualiza só ele, coisa assim. Eu vou tomar a decisão bazuca para matar barata, certo? Então vamos nós, ó. O que eu vou sugerir que a gente faça? While contatos model, contatos e-mail, contatos table model ponto size, perdão, a gente tem um método chamado get row count. Get row count. Galera, tá acontecendo alguma coisa que vocês estão saindo mais cedo? O que foi? Busão? Deixa eu escrever aqui o método então, e aí remove row menos 1. O que vocês acham desse método aqui? Você acha que não vai funcionar? Acho que vai. O que a gente está fazendo? Então, basicamente na primeira interação, imaginem que tem 3, beleza? Então, ele vai cair no while. Get row count 3. 3 é maior que 0? É. Então ele vai cair lá dentro. Então o que ele vai fazer? Ele vai remover qual linha? 3 menos 1. Ele vai remover a linha 2. 0, 2. Então na próxima interação ele vai remover quem? A1. Removeu A1, na próxima interação ele vai remover quem? A0. 0 menor que 0, pum, acabou. Ele não passa mais ali dentro. Beleza? Então tá bom. Infelizmente, os bacanas que escreveram o data model não escreveram remove all. Então, fazer o quê? Tem jeito. Se não escrever, a gente faz. Então tá bom. Agora tem algo muito importante que a gente tem que fazer. O data model, ele tem um método utilitário lá, que é qual? Assim como tem o remove row, tem o add row. Então, contatos table model ponto add row. Só que olha só o que o add row está pedindo para nós. Ele está pedindo um array de object. Ou seja, os dados que eu quero colocar em cada uma das colunas daquela linha. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar esse row data. Como é que eu vou criar esse row data? Row. Eu vou criar ele como object, um array, chamar ele de row data, igual, e vou criar esse meu row data. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar. Então, quais são as colunas que eu adicionei? Lembram quais são as colunas que eu adicionei? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Index, nome, sobrenome e categoria.
categoria, beleza? Essas são as colunas. Então, índice. Então, eu vou criar um cara aqui chamado index. O nome, eu vou trazer aqui, ó. Nome. Eu queria montar a primeira linha para depois colocar dentro do for, mas não tem jeito. Eu vou iterar todos os itens da minha lista, certo? Como que eu vou iterar todos os itens da minha lista? Aqui eu tenho a anotação do for each. Lembra que você perguntou do for each? Como que faz um for each em Java? Como que é? Eu te escrevo. Não tem. A anotação é que muda. Não, também não tem não. Ó, você vai usar for. Eu vou trazer o tipo que eu quero. Então, contato. Opa, desculpa. Isso. Contato. Uma variável local para ele armazenar esse contato. 2 pontos. A lista que está armazenando. Então, contatos. Tá? Essa é a anotação. Essa seria a anotação de for each, vamos chamar assim. Eu não precisei declarar a variável i e fazer o índice rodar. Tá bom? Então tá bom. Eu vou pegar esse dado que estava aqui fora, Ctrl X, e vou Ctrl V. Tá bom? Então, índice. Eu vou criar uma variável local aqui para fazer o índice para mim. Então, int index igual a 0. Beleza? Beleza. Index mais, tá? Contato ponto get nome, vírgula, contato ponto get sobrenome, vírgula, contato ponto get categoria, ponto e vírgula no final. Opa, ponto e vírgula no final. Tá bom? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? É a anotação de array. Como que eu preencho um array na mão? Quando eu estou declarando. Porque o que eu poderia fazer? Poderia declarar o array com 4, ir na posição 0, colocar o índice. Ir na posição 1, colocar o nome. Ir na posição 2, certo? Eu já posso, na declaração, preencher esse array, ok? É isso que eu estou fazendo com a chave, tá bom? Tá bom. Então, add row data, ok. Isso aqui é o suficiente para a gente preencher o nosso table model. Esse você não precisa dar o refresh lá no... Esse a gente não precisa dar o refresh, que nem eu falei ontem. Tipo, existem casos onde precisa, existem casos onde não precisa. Vamos dar uma olhada? Vamos ver se funcionou? Vamos. Então vamos lá. Vou dar o play aqui no nosso projeto. E vou adicionar um cara. Vou adicionar um. Vou adicionar um e-mail 1 aqui para servir de exemplo. E vou dar o salvar. Trouxe o cara aqui para baixo. Vou adicionar um cara com 2. Vou mudar para trabalho a categoria dele. 2. Vou colocar um e-mail 2. E vou dar salvar. Então, conforme eu fosse adicionando ou salvando, ele ia resolver. Só que, claro, existem alguns fluxos que eu deveria estar cuidando aqui, como, por exemplo, está deixando eu clicar em salvar a todo momento. Então, o fluxo de tela é responsabilidade do programador escrever. Tudo bem? Mais ou menos. Tá bom. Isso. Então, o que eu vou falar agora? Vamos fazer o editar? O que eu pensei do editar? Ainda não. Aliás, estou pensando justamente isso. Num duplo clique, em vez de entrar... Olha só o que o duplo clique na table faz. Ó. Ele entra editando a célula. Então, em vez de editar a célula, a gente vai colocar agora um evento de mouse e verificar. Se for um duplo clique, edita. Beleza? Seleciona. Vou fazer mais. Remove da lista, bota para edição. O cara clica salvar, volta na lista, remonta a table. Será que dá tempo?
Então tá bom. Hã? Se não falar nada, só programar. Não, mas eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que falar. Então vamos lá. A coisa infelizmente já vai pegar aqui no começo, porque como é que eu torno uma célula não editável? Cara, a gente não vai acabar isso aqui hoje não, mas beleza. A gente continua na quinta-feira que vem. Ó, lembram a classe anônima? Então, existe um método aqui que eu vou ter que dar um comportamento específico nele, que é o seguinte: is cell editable. Eu vou fornecer uma implementação específica do is cell editable, que eu vou falar o quê? Is cell editable? False. Então, eu utilizei a implementação de classe anônima para dar um comportamento específico para esse método. Eu sobrescrevi a implementação dele. Isso faz com que, quando eu salvo, quando eu executo essa classe, olha só, eu não consigo mais editar as minhas células. Tá bom? Então tá bom. Como é que eu implemento o duplo clique agora na minha célula? Exatamente, ó, vou voltar aqui no projeto, vou clicar na table e vou clicar 2 vezes para voltar na edição. Vou vir aqui em eventos. Existe um cara aqui que é o mouse event. Vamos achar ele aqui, ó. Olha lá, mouse clicked. Quando você clica no mouse clicked, ele traz a implementação, você clica, você cai de novo lá no método. Beleza? Beleza. Então, ele tem um método específico. Table contatos, mouse clicked. Que ele volta o quê? Ele volta um evento de mouse. E aí não tem muita mágica, não. Qual que é a mágica? Desculpa, não tem muita mágica. Qual que é o lance? A gente vai fazer if. Como que eu verifico se é duplo clique? If, meu evento de mouse, ponto, get click count, igual a 2. Então, se for 2 cliques, eu vou fazer um código para... Ele conta com quantos cliques. Na realidade, o mouse event, né? Ou o evento de mouse, no caso, ele faz a gestão de qualquer evento de mouse. Clicou, rolou por cima, clicou com o direito, clicou com o esquerdo, tudo vai chamar esse evento de mouse. Mas aí cada um tem... Tudo vai estar dentro do evento. Você vai saber se você vai ter o get left ou get right e coisas assim, ok? Então tá bom. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou salvar, eu vou pegar aqui dentro qual é a linha que está selecionada na minha tabela de contatos, né? Não. Por padrão ele não deixa muito select. Então eu vou criar aqui, ó, int linha selecionada igual table tabela contatos ponto get selected row, certo? Então aqui ele vai voltar a linha selecionada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um método utilitário aqui chamado prepara para edição, passando a linha selecionada. O que eu vou criar a implementação para o prepara para edição? Vou pegar aqui na minha colinha aqui o Ctrl F, vou pegar o prepara para edição. Aqui, ó, preparar, editar. Preparar, editar.
Vou chamar aqui o Ctrl, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ó. Então, o que o preparar editar vai fazer? Tentando resumir aqui para caber hoje, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar na lista de contatos, vai remover o item selecionado e vai preencher os campos da tela, ó. TXT nome, pegando o dado que está lá no contato. Vai fazer um if para preencher o selected e vai fazer um if para preencher os e-mails, certo? E esse contato editando aqui, depois a gente trata dele. Vamos testar, vamos ver se funcionou. Então, vamos executar de novo. Vou adicionar o 1. Vou dar o salvar. Vou dar 2 cliques aqui. E os dados voltaram lá para cima. Tá vendo que ele sumiu da lista aqui de baixo? Quando eu alterar, por exemplo, de 1 para e dar o salvar de novo, ok. Certo? 2 cliques, volta para cima. Tá bom? O cancelar, o que ele faz? O que eu fiz, né? Eu criei uma variável local aqui, ó, chamada contato editando. Chamado contato editando, né? Você grava aí. Exatamente. Então, o meu contato editando, ele é um contato. Certo? Esse meu contato editando, na hora que eu vou editar o meu formulário, na hora que eu vou editar, vamos dizer assim, é como se eu guardasse um backup dele, né? Então, naquele clique 2 vezes, ó, o meu contato para editar tá aqui. Então, se eu pegar aqui o meu btn cancelar, Ctrl F, btn cancelar, o que eu vou fazer no btn cancelar? Opa, como é que ele está? Atualiza modo. O que eu vou fazer no meu cancelar? Basicamente eu vou verificar. O cara que está editando, o cara que eu guardei lá para editando é nulo. Se não for nulo, eu volto ele para a lista do jeito que ele estava antes e deixo ele nulo. Limpo o formulário e faço a coisa continuar. Então tá bom. Vamos executar. Fechou. Vamos dar o play. Então, vou adicionar o 1 de novo. Salvei. Beleza? Beleza. Vou adicionar o 2. Ó, o foco já voltou lá em cima. 2. 2. Trabalho. 2. 2. 2. 2. Salvar. Para ficar o teste adequado, 3, 3, familiares. 3, 3, 3 e 3. Beleza? Salvar. Vou clicar 2 vezes no item 3. Ele sumiu da lista lá de baixo. Se eu editar 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e dar o salvar, ele voltou com 3, 3, 3, 3. Se eu clicar 2 vezes, apaguei, mas der o cancelar, voltou aquele objeto auxiliar que eu guardei lá dentro da minha classe como editando. Beleza? Isso foi pergunta ontem que vocês fizeram. E se eu quisesse desfazer o que eu fiz? Eu tenho que armazenar um backup, né? Eu tenho que armazenar uma variável auxiliar com o valor anterior. Se o cara cancelar, eu volto do anterior. Se o cara salvar, eu mato esse backup, né? Essa variável auxiliar e armazeno ela.
Tá? Com isso daqui, a gente fecha o fluxo dessa tela por completo. Tá? Então a gente já tem a capacidade. A gente não está excluindo da linha, da lista, mas você concorda que é a mesma coisa que eu estou fazendo, por exemplo, aqui, ó, nesses 2 cliques? Só que em vez de eu preencher o formulário, eu simplesmente joguei fora o objeto. Entendeu? Então tá bom. Mas claro, vai de como você vai implementar o excluir. Eu vou clicar com o botão direito, vai abrir um menu, vou dar o excluir, vou criar um outro botão chamado deletar. Aí é a criação da interface. Tudo bem? Então tá, pessoal, com isso a gente fecha então essa interface. Valeu.